Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Eu sou a professora Cássia e atuo na educação de jovens e adultos. Eu sou de estatura baixa, tenho cabelo na altura dos ombros, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa amarela e uma calça preta. Atrás de mim tem um cenário muito colorido, que lembra até uma sala de aula. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ontem eu fui ao supermercado, já pensando no cardápio do final de semana. E aí eu queria fazer um churrasco para toda a família e estava muito animada com essa ideia. Mas chegando lá no mercado, ao me deparar com o preço da carne, eu me assustei e estava muito caro. Gente, eu mudei rapidinho o meu cardápio. E o cafezinho? Ai, também teve aumento. Logo o cafezinho, que é o queridinho dos cariocas. Você gosta de um café? Eu conheço pessoas que não gostam do café, mas se rendem ao seu aroma. Hoje eu trouxe uma reportagem que fala justamente do aumento no preço do café e também da carne bovina. Vamos lá conferir? Vem comigo! Vamos observar essa reportagem. Seca, geada e menos boi no pasto. A variação dos preços dos alimentos em 2021 explicada pelo campo. Após ter disparado 14% em 2020, o preço dos alimentos continuou em alta este ano e subiu mais 7% entre janeiro e novembro, segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Olhando seu título, você consegue identificar quais foram os fatores responsáveis por esse aumento? Observe bem. Nós temos a seca, a geada e menos boi no pasto. Isso contribuiu para que houvesse essa variação nos preços dos alimentos em 2021. E você, na sua casa, conseguiu observar alguma mudança nos hábitos alimentares na sua família? Será que houve mudança também na sociedade como um todo? Será que antes a gente consumia mais carne bovina e agora estamos tendo que talvez substituir essa proteína por outra? Agora eu vou lhe mostrar uma imagem que fala sobre o aumento de alguns alimentos dentro do nosso famoso prato feito ou PF. Vamos conferir? O PF, o cafezinho em 2021. Olha aí, variação de preço de janeiro a novembro. Em 2021, o contrafilé teve um aumento de 9,79% e o nosso cafezinho um aumento de 38,81%. Observe que o açúcar também aumentou. Você consegue identificar qual foi a porcentagem desse aumento? Isso mesmo, o açúcar teve um aumento de 45,56%. Agora, me diz uma coisa, se você toma um cafezinho, você gosta de tomar com açúcar, adoçante ou puro? Agora, nós vamos observar de uma outra forma um pouquinho mais sobre o aumento da carne vermelha no estado de São Paulo, dos anos de 2019 a 2021. Você pode imaginar quanto será que essa carne aumentou? Tenta pensar, quantos por cento? Será que ela aumentou 10, 20? E aí, imaginou? Agora eu vou te falar. A carne bovina, em 2 anos no estado de São Paulo, aumentou mais de 80%. Vamos conferir? Aqui nós temos um gráfico que nos mostra o aumento da carne bovina entre 2019 e 2021 em São Paulo. Veja, houve um aumento de 83% no preço real da arroba do boi gordo. Você sabe o que é arroba? A arroba equivale a 15 quilos do boi pronto para o abate.
Antes de 2021, tem outro ano em que o preço da arroba ultrapassou os R$ 300. Você consegue identificar? Foi em 2020. Agora, observe em que ano a arroba teve o seu menor valor. Observou? Olha lá no gráfico. Muito bem, em 1996, onde chegou a custar menos de R$ 100. Repare que no gráfico podemos identificar diversas informações. Nas linhas horizontais ou deitadas, podemos visualizar os valores: 0, 100, 200, 300. Já nas verticais, as que ficam em pé, temos os anos em que foram contabilizados os preços da carne. Olha lá, 95, 96, 98 e por aí vai até 2021. Viu quanta informação nós podemos extrair de um gráfico? Se eu fosse falar de todas essas informações num texto escrito, eu iria usar muitas linhas, muitas palavras. Tá vendo como o gráfico ele facilita a nossa vida? Ele dá uma ideia do todo de uma situação e é ótimo para fazermos comparativos. Além dos gráficos, nós também temos as tabelas que facilitam e muito as nossas vidas. Que tal agora aprendermos um pouco mais sobre os gráficos e as tabelas? Vamos lá? Gráficos são representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar sua interpretação. Existem alguns tipos de gráficos e cada um é adequado para uma situação específica. Nós temos o gráfico em barras. Ele é usado para comparar dados quantitativos e formado por barras de mesma largura e comprimento variável, pois dependem do montante que representam. A barra mais longa indica a maior quantidade e, com base nela, é possível analisar como certo dado está em relação aos demais. Além do gráfico em barras, nós temos também gráfico em linhas. Apresenta a evolução de um dado. Eixos na vertical e na horizontal indicam as informações a que se refere, e a linha traçada entre eles, ascendente, descendente, constante ou com vários altos e baixos, mostra o percurso de um fenômeno específico. Também temos o gráfico em setores, aquele conhecido também como gráfico em formato de pizza. Ele é útil para agrupar ou organizar quantitativamente dados considerando um total. A circunferência representa o todo e é dividida de acordo com os números relacionados ao tema abordado. Agora, vamos ver alguns exemplos desses gráficos. Observe aí o gráfico em barras. Esse gráfico ele traz o preço médio da carne bovina exportada do Brasil entre janeiro e setembro e está em dólar por quilo. Lá em 2010, o preço médio da carne bovina exportada estava em R$ 3,89. E lá no ano de 2016? R$ 3,96. Observe que a barra de 2016 está um pouquinho maior que a de 2010. E lá em 2021, quanto é que custava? Observe comigo. Está lá na casa dos $5, ou melhor, 5,14. Observe que é a barra mais alta do gráfico. Isso quer dizer que é o valor mais alto que o preço médio da carne bovina teve dentro desse período. Repare que as linhas horizontais, elas especificam o valor da carne. E as linhas verticais, elas especificam o ano correspondente ao seu valor. Vamos agora ver o gráfico em setor, ou gráfico em pizza. Repare o exemplo. 5 maiores participações nas exportações brasileiras de carne bovina, o acumulado em 2020. Qual foi o país que mais importou essas carnes? Foi a China, 56,47%. Por isso que a maior fatia aí desse gráfico é da China.
Em segundo lugar, nós temos o Egito, 5,36%, o Chile, 4,1%, a Rússia, 4% e a Arábia Saudita, 2,9%. Uau! Quanta informação nós conseguimos extrair de um gráfico, não é mesmo? Agora nós vamos ver um exemplo também do gráfico em linhas. Observe esse gráfico. Ele fala sobre a inflação da carne de março de 2020 a março de 2021. Olha como a linha nos ajuda a ter essa ideia da variação do preço. Muito legal, não é? Agora que nós vimos um pouquinho mais sobre os gráficos, vamos partir para as tabelas e compreender melhor como é que elas funcionam. Vamos lá? As tabelas têm a finalidade de organizar informações textuais e numéricas de forma clara e objetiva, deixando sua leitura mais rápida. Observando a tabela, você consegue identificar qual foi a carne que teve a maior variação de preço ao longo desse tempo? Observe bem. Isso mesmo, foi a fraldinha. Ela teve uma variação de 26% entre janeiro e novembro de 2019. Agora, se eu quero saber o preço do quilo da picanha em janeiro de 2019, eu observo a coluna do mês de janeiro e a linha da picanha. Então, encontro o seu valor correspondente, R$ 47,28. Então, repare que na tabela nós temos as linhas e as colunas. Nessa tabela, as linhas são representadas pelos tipos da carne. Filé mignon, sem cordão e com cordão, contrafilé e por aí vai. E as colunas são representadas pelos cortes e as datas de janeiro, novembro e sua variação. É isso mesmo, são aquelas que estão em pé na vertical. Com isso, nós temos quantas colunas? 4 colunas. Perfeito. Bem, já sabemos de gráfico, de tabelas, então está na hora de colocar um pouco a mão na massa. Trouxe aqui para você um encarte de mercado. E a tarefa é a seguinte: nós vamos transformar esse encarte, as informações que tem nele, numa tabela e depois, para ficar bem completinho, num gráfico. Vamos lá? Olha aí, pessoal, quinta da carne, cortes de carne com a melhor qualidade e o menor preço. Nós temos aí 6 tipos de carne, entre carne vermelha e carne branca. Vamos pegar agora essas informações e colocar lá na tabela. Lembrando que tabela eu tenho que ter linha e coluna. Vamos então distribuir essas informações em linhas e colunas. Vem comigo. Bom, ficou assim a nossa tabela. As colunas estão representadas pelo corte e pelo valor. E aí, nas linhas, lá no horizontal, a gente tem o tipo das carnes e quanto que elas custam. Por exemplo, o A100, ele custa R$ 32,50 o quilo. O coxão mole, R$ 33 o quilo. O músculo bovino, R$ 22, a costela ripa, R$ 35, a xandanga, R$ 28 e o peito de frango, R$ 13. Como é que fica toda essa informação aí num gráfico? Vamos ver? Olha que legal, pessoal! Então, aí no gráfico, lá embaixo, nós temos o A100, o coxão mole, o músculo bovino, ou seja, nós temos os tipos das carnes. E nas colunas e nas linhas horizontais, nós temos o valor correspondente. Olha aí, o que está custando mais lá naquele mercado? É a costela ripa. Muito bem. Qual é o tipo de gráfico mesmo, hein? Lembra aí? Em barras. Isso aí. Na aula de hoje, nós aprendemos como ler gráficos e tabelas e compreendemos também que isso facilita a nossa vida. Agora, antes de encerrar, eu tenho um desafio para você. Vamos lá? Chegou a sua vez de pegar um encarte de mercado, escolher 5 itens e elaborar uma tabela e um gráfico sobre seus nomes e preços. Depois, faça um comparativo e veja o que está mais em conta e o que tem maior valor. Você pode obter esse encarte também em um site de supermercado. A nossa
nossa videoaula termina por aqui. Agora eu vou aproveitar para dar uma pesquisada nos preços antes de pensar no cardápio do fim de semana. Vou olhar também vários mercados. Vai que em algum eu encontro uma promoção. Então é isso, pessoal. Vejo você numa próxima videoaula. Até lá!